Quem é que disse que você precisa mover o mundo todo de uma vez? Eu quero te lembrar hoje que você só precisa começar com a pedrinha mais próxima e a partir dela você vai construir uma grande coisa sobre a sua vida. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Sabercast. Amanda Soares por aqui, no dia oficial do Hoje Eu Começo, para nós falarmos sobre pedras. Pois é, qual é a pedra que você tem encontrado e esbarrado no seu caminho? Ou quem sabe qual é a pedra que você está à procura para que a partir dela você comece a construir algo grandioso na sua vida? A maioria de nós já ouviu aquela clássica pergunta: o que você tiraria primeiro do seu caminho? Uma pedra enorme ou 1000 pedrinhas pequenas? Parece só uma metáfora, uma história, mas ela revela muito sobre como você que está aqui me ouvindo hoje lida com os seus desafios. Porque a gente já sabe, tá careca de saber que a nossa vida, sim, ela é, infelizmente e, ao mesmo tempo, felizmente, repleta de desafios. Tem gente que passa a vida inteira tentando tirar uma pedra gigante do seu caminho. Aquela meta inalcançável, uma expectativa perfeita acerca de um determinado motivo ali, de uma determinada situação, um desejo de dar aquela volta por cima na vida e que isso venha a acontecer de uma vez. Só que o grande problema é que nesse esforço enorme e isolado, muitas vezes nós acabamos travando e a gente paralisa. Eu digo nós, porque eu também me incluo nessa. Não é porque vivo aqui falando sobre sabedoria e sobre dicas que podem, de alguma forma, te auxiliar no seu dia a dia, mas eu também tenho as minhas situações e muitas vezes eu me pego fazendo esforços em coisas que são muito gigantes e detrimento de olhar para as pequenas pedras que dariam menos trabalho agora, num primeiro momento, mas que já me ajudaria a preparar este caminho para que eu consiga avançar para o próximo passo. Ficar ali parada, olhando para a pedra, como se a gente só conseguisse andar depois que ela sair, nos traz uma crença limitante de que realmente essa pedra é aquilo que nós precisamos resolver, mas quando nós não resolvemos, nós desistimos, porque nós mostramos que, de fato, ela é maior do que a gente. Outras pessoas em situações similares vão ficar ali focadas em tirar as 1000 pedrinhas, mas se distraem tanto com este processo, dessa tarefa de pequenas coisas chatinhas, repetitivas, porque a gente não gosta, de ser repetitivo, a gente acaba desistindo quando dá muito trabalho e, de fato, às vezes, mexer com coisas pequenas dá mais trabalho do que mexer com coisas grandes e a gente acaba não conseguindo chegar, de fato, aonde a gente quer. E a pergunta que isso tudo me traz aqui, eu compartilho com você que está me ouvindo aqui hoje, é: onde está o equilíbrio? No entendimento de que a vida, ela é feita de duas coisas. E nós podemos enxergar a nossa vida diante de duas perspectivas. E é isso que eu quero trazer nesse episódio de hoje para você. Essa reflexão, esse estralo que eu quero trazer para você, dessas duas perspectivas que você pode passar a olhar para a sua vida a partir de hoje, quem sabe, ou que talvez por conta das situações você meio que já está vivenciando isso, mas ainda não parou para perceber. Então hoje vamos trazer essa clareza sobre essas duas perspectivas da vida, e elas são, primeiramente, as grandes decisões. E em segundo lugar, porém não menos importante, as pequenas consistências. São duas coisas muito, muito importantes. São duas coisas que fazem muita diferença na nossa vida. São duas questões que realmente fazem
um divisor de águas na nossa vida e que nos fazem entender que disciplina ela é necessária, mas que muito mais do que isso, a coragem também ela é essencial. Às vezes você precisa parar de olhar para a pedra grande como se ela fosse o único obstáculo, porque muitas vezes ela nos impede de enxergar o que está por trás dela. E muitas vezes a gente foca nessa pedra grande achando que tirando ela todos os outros problemas estão resolvidos, mas pelo contrário, quando nós tiramos essa pedra grande, nós somos surpreendidas por outras questões que também precisam ser avaliadas e resolvidas, e isso não é o fim da nossa caminhada. Realmente, será que são essas pedras que têm te impedido de andar, de avançar? Ou será que o que realmente tem te impedido de andar seja a bagunça das pedrinhas menores, os detalhes que você deixou de acumular, os hábitos que parecem bobos e não mais desnecessários, mas que de alguma forma têm atrasado e atrapalhado todo o seu dia? E ao mesmo tempo, pode ser que você esteja investindo a sua energia somente nessas pedrinhas. E lá no fundo, você está evitando encarar a pedra maior. E aí eu pergunto para você que está aqui me ouvindo nesse episódio de hoje, qual é a pedra maior que você está evitando? Qual é o nome ou quais são os nomes que formam esta pedra maior que você talvez esteja se desviando dela? Sabe, essa questão de ter uma conversa difícil que você adia, uma mudança que exija coragem e um compromisso que talvez você esteja adiando e que esta está sendo a sua pedra maior? O que eu quero dizer para você hoje, com todo esse contexto do nosso episódio, é que não importa o tamanho do que está no seu caminho, dessa pedra que está no seu caminho. Não importa se nesse momento você precisa focar nas pedras grandes ou nas pedrinhas pequenas e que podem ser inúmeras, que estejam diante dos seus olhos. O que de fato realmente vai importar é o que você escolhe fazer com essas pedras. Se for uma pedra grande, comece a escavar um pouquinho por dia. Comece a modelar por aquilo que você alcança e comece a tirar essas aparas. E pouco a pouco, com insistência, com perseverança, você vai ver que ela não vai ser um gigante tão gigante assim. Se forem muitas pedrinhas, vai tirando uma por uma, com paciência, com consistência. Olha ela aqui novamente, sem desprezar nenhuma delas, porque não é sobre você fazer tudo de uma vez, mas é sobre você aprender a fazer um pouco todos os dias. A mudança que a gente precisa na nossa casa, ela vem de constantes ações que nós fazemos todos os dias. A mudança que nós queremos viver no nosso trabalho, ela vem de constantes mudanças que nós precisamos fazer todos os dias. A mudança que precisa existir em nós, ela vem de pequenas mudanças que nós precisamos fazer todos os dias, mas também das grandes decisões que nós precisamos, enfim, de fato, escolher sair de cima do muro e definir o que nós vamos seguir, o que nós vamos obedecer, o que nós vamos enxergar como ponto de referência. Isso é o que verdadeiramente vai fazer a diferença. E tem mais, quanto mais você lida com as pedrinhas, mais força, técnica e experiência você ganha. Quando chegar na hora da pedra grande, você não vai mais se assustar, mas você vai saber como agir. Eu quero hoje convidar você a olhar para o seu caminho, a pedir com que você respire um pouquinho mais nesse dia de hoje, entendendo que se de repente você está cansada de se deparar com pedras, sejam grandes ou milhares de pedrinhas pequenas no meio do seu caminho, você pode enxergar que há uma saída,
se você de fato identificar o que tem te entravado e te impedido de tomar a posição, de pegar as suas ferramentas já disponíveis e começar a tirar essas pedras, não como uma forma de se livrar, mas como uma maneira de aperfeiçoar aquilo que Deus quer trabalhar dentro de você, aquela paciência que talvez está faltando e que você precisa ter mais, aquela esperança que talvez já tenha se perdido diante de você não conseguir enxergar o que está além daquela pedra. Quais são as coisas que você precisa tratar dentro de você? Que pedras se levantaram e que estão te impedindo de acessar este lugar? Mas que hoje você pode começar a focar de uma forma diferente, de agir de uma maneira diferente, começar por onde dar, mas pelo menos começar a sair deste lugar, porque quem só observa uma montanha nunca vai subir de fato. Se você continuar só olhando a pedra, você nunca vai enxergar quais são as alternativas que você tem para tirá-la da sua frente, se ela é um impedimento de você continuar avançando. Quem vai pedra por pedra chega ao lugar desejado. E esse episódio é um convite para você voltar a olhar para a pedra, seja ela grande ou seja ela milhares de pedras pequenas, para que você se empenhe novamente para fazer o esforço que talvez você abandonou dizendo que já estava cansado, para que você coloque a mão sobre essa pedra e com sabedoria busque tirá-la do lugar, a fim de que com este ato você não apenas se livre desta pedra, você não apenas abra o caminho para você continuar passando, mas você entenda o que Deus quer te ensinar através desta pedra que está diante de você. 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso. Não ache que a pedra seja apenas um empecilho de você avançar, mas enxergue essa pedra como uma oportunidade de você aperfeiçoar algo em você, de modo que te faça passar por essa pedra sem perceber que ela um dia foi maior do que você, tanto pela quantidade quanto pelo tamanho, que pode um dia ter te assustado. Mas que você entenda que se você se dedicar, se você perseverar, se você insistir mais um pouco, se você agir com sabedoria, esta pedra que pode ter o nome que você melhor identificar neste dia, ela pode sim ser removida e ainda servir para te aperfeiçoar. Eu quero lembrar você que toda segunda-feira é o nosso encontro marcado aqui no nosso Sabercast. Então, se você ainda não segue este canal, eu te convido para tirar essa pedra da frente e clicar aqui no botão de seguir e no botão de curtir. E se esse episódio e se os episódios do Sabercast que você tem acompanhado têm feito sentido para você de alguma forma, que você me ajude compartilhando o Sabercast com mais pessoas que possam ter acesso e tirar bons proveitos de todos esses conteúdos que eu venho preparando e organizando para compartilhar com você. Te lembrando que o melhor dia para você começar é hoje, quem sabe, após ouvir uma mensagem dessa, você comece a refletir sobre os pontos que você precisa olhar na sua vida e que você precisa começar a agir. Quem sabe essa semana seja um convite para você começar a tirar algumas pedras aí do seu caminho que tem te impedido de viver um dia melhor com a sua família, que tem te impedido de se desenvolver no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, nos seus negócios, questões que têm te impedido de viver algo novo que Deus tem preparado para a sua vida. Então, quero te pedir aqui que compartilhe esse episódio com pelo menos 4 pessoas que você conhece, manda aí no grupo da família para que as pessoas comecem a enxergar que essas pedras aí não são limitadoras, mas são aperfeiçoadoras de pessoas e que nós podemos continuar avançando e crendo que coisas maiores estarão por detrás dessas pedras a partir do momento que nós escolhermos tirá-las do nosso caminho, certo? Deixo os meus votos de paz e sabedoria a você, desejo uma semana de bênção e nós nos vemos na próxima segunda-feira aqui no nosso Sabercast. Um grande beijo para você e até mais.